prezados alunos, senhores pais e responsáveis, os professores, a toda a comunidade escolar e a todos aqueles que estão assistindo. Sou o professor Igor, sou professor de língua inglesa da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará. E nesta videoaula daremos continuidade à análise e interpretação de textos, tá? E técnicas de leitura. Para nós sermos objetivos em relação à análise do texto, focar no texto, as orientações de como você deve proceder à sua leitura, de como você deve organizar a sua leitura para torná-la eficaz, objetiva, falarei brevemente sobre elas novamente, tá? E oriento que assista aos vídeos anteriores, em que eu dou a devida atenção e faço, claro, as primeiras considerações sobre essas orientações, tá bom? Em que eu me atenho a elas. Essas orientações, novamente, tá? Só para fazer uma breve introdução delas. A primeira procure por vocábulos de origem greco-latina, principalmente as palavras de origem latina, que são as palavras que deram origem ao léxico da língua portuguesa, aos vocábulos, às palavras da língua portuguesa, que são muitas, tá? Você identificando essas palavras, a sua leitura, ela com certeza ela vai ficar mais, ela terá um norte. Você já vai começar a tirar conclusões a respeito do texto. Você já terá as primeiras impressões em relação ao texto. A segunda orientação diz: mais cuidado com os false friends, que são aquelas palavras que aparentemente elas querem dizer uma coisa, tá? Elas são de origem latina, a maioria delas, a grande maioria delas, porém a sua acepção, a semântica delas não é aquela que parece, aquela que você tem em mente, certo? Então, por exemplo, parents, que a primeira impressão sua de cabeça é parentes, família, não é? Porém, parents refere-se somente a pai e mãe. Então, pai e mãe, figura materna mais figura paterna, são parents, tá? E não parentes. Então, essas palavrinhas que escreve-se, tá? Dessa maneira, elas aparentemente elas querem dizer aquilo em língua portuguesa, na verdade, para a língua inglesa, ela se desenvolveu dentro da língua inglesa com uma outra conotação, com uma outra acepção, tá? Uma outra semântica. A orientação 3 diz que o quê? Procure pelos verbos expressos no texto. Então, você sabendo identificar o verbo no texto a partir de várias características. A primeira delas é você simplesmente já ter conhecimento que aquilo é um verbo. Eu já estudei inglês, eu já li, eu tenho contato com a língua inglesa a partir de determinado meio, de determinada fonte, e eu sei que aquilo é um verbo. Ou você acha que possa ser um verbo devido a características gramaticais, como sufixos, por exemplo. Então, enfim, você sabendo identificar o verbo, você já sabe quem pode vir antes e quem vem depois. Qual é o sujeito daquela ação, daquele estado, daquela condição, e qual é o resultado dessa ação. Então, você já vai saber qual é o sujeito e qual é o objeto. Quem vem antes e quem vem depois, tá? Lembrando que esses exemplos, novamente, estão no vídeo anterior com as orientações dessas dicas de maneira mais
mais cuidadosa, tá? Eu faço uma explicação mais cuidadosa em relação a isso. É somente para a gente não prolongar o vídeo. A quarta observação, a quarta dica, diz o seguinte: observe a ocorrência de adjetivos e substantivos em sequência. Então, novamente, cada análise feita de um texto, essas construções, esses parâmetros da língua inglesa, eles vão aparecer, tá? Então, nós vamos ver no texto de hoje essas ocorrências, que elas são muito frequentes nos textos, na construção da língua. Tá? Número 5. Conjunções, preposições, artigos e pronomes determinam, identificam e conectam palavras significativas. Por isso, aparecerão com muita frequência. Essas classes gramaticais são aquelas responsáveis por associar, unir, conectar palavras com semântica, né? Com palavras significativas, que são palavras maiores. Geralmente a gente consegue identificar essas palavras devido à sua construção, porque são palavras polissílabas, por assim dizer, né? Não, obviamente, não necessariamente, mas são palavras que têm carga significativa. Elas têm mais de uma ou duas ou três acepções. Essas classes desse ponto 5 são justamente essas palavrinhas que, por não ter carga significativa, elas servem somente e unicamente para essa finalidade, que é associar, juntar, conectar palavras significativas, que são substantivos, adjetivos, verbos e advérbios, tá? Então, vamos para o texto propriamente dito. Este texto foi retirado do site da World Health Organization, da Organização Mundial da Saúde. Este texto está disponível no link que segue aí no slide. E esse texto é uma overview, uma visão geral sobre transmissão, prevenção e sintomas relacionados à Covid-19. Tá? Então, vamos organizar a nossa leitura deste texto por períodos. Novamente, o que é um período? O período ele é definido, tá, por uma frase, uma oração, em que ela começa com letra maiúscula e finaliza com um ponto, certo? Vamos ao primeiro período desse texto, do primeiro parágrafo. Tá? Farei a leitura do período, depois as devidas orientações gramaticais em relação ao texto, logo em seguida a tradução ou modelo de tradução, certo? Lembrando que todo e qualquer idioma ele tem o seu parâmetro linguístico. O que é o seu parâmetro linguístico? É a forma, é a identidade daquele idioma, é a forma como ele pode ser escrito, certo? A organização das palavras dentro do texto e a utilização de colocações e expressões idiomáticas. É tudo aquilo que faz aquele idioma ser único e diferente do outro, tá? Então, dentro do texto a gente faz as devidas considerações e orientações em relação a ocorrências que possam causar alguma
alguma dúvida, tá? Então, o primeiro período diz o seguinte: Coronavirus disease, COVID-19, is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Tá? Muito bem. Vamos por partes. Coronavirus disease está dentro daquela orientação em relação a substantivos e adjetivos em sequência, em cadeia. E qual é a saída, a orientação, a saída mais prática para nós lermos essas construções? É ler o último vocábulo, a última palavra, e ler a palavra anterior, certo? Quando você lê, isso pode lhe causar alguma estranheza, alguma dúvida, porém você não vai se prender à tradução em si, mas sim a forma como você leria esse grupo de palavras na língua portuguesa. Como é que esse parâmetro dessa construção na língua inglesa soaria na língua portuguesa? É sempre essa a orientação, tá? Então, coronavirus disease é coronavírus doença, tá? Então, como é que você pode ler isso? A doença por coronavírus, que é o que está entre parênteses, né? COVID-19. Então, coronavírus doença, eu posso ler como? Qual é a minha alternativa? Pode ser a doença por coronavírus, tá? Is, and uma, o quê? O uma, uns, umas, lembrando, não há os artigos em inglês, não tem flexão nem de gênero e nem de número, tá? Então, isso vai depender das palavras que vêm a seguir. Quais são as palavras que vêm a seguir? Infectious disease, infeccioso ou infecciosa doença. Então, é uma doença, lê de trás para frente, doença infecciosa. Tá? Caused, causada by, por, uma, uns, umas, vai depender do que? Novamente, das palavras que vêm a seguir, tá? Newly, novo, recente, o que? Descoberto, discovered, coronavírus. Então, novo, descoberto, coronavírus. Como é que você vai fazer? Qual é a saída? Você vai pegar esse grupo de palavras e vai reestruturá-la de modo que o quê? Estruturá-las de modo que fique uma leitura natural. Tá? Então, como é que vai ficar? Novo, descoberto, coronavírus. Qual pode ser a saída mais comum ou mais natural? Então, é uma doença causada por o quê? Por um coronavírus recém-descoberto. Ou o quê? Ou um novo coronavírus descoberto. Tá? Vai depender do quê? Da forma como você queira interpretar e escrever. Tá? Então, qual é a alternativa aqui? Vamos lá. Só atentando para que o quê? Para que o ponto, ele pode ser um full stop, um ponto final, certo? Ou um period, que é um ponto, seguida. Então, a doença por coronavírus é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto. Tá? Então, essa é uma alternativa de leitura para este período. Tá? Próximo. Most people infected with
the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Vamos lá. Most people, a maioria do que? Das pessoas infectadas com o que? Com o COVID-19, virus. Então o que? Com o vírus COVID-19, tá? Olha aquela construção, aquela sequência de substantivos e ou adjetivos, certo? Então, a maioria das pessoas infectadas com o vírus COVID-19 will, lembrando o will, aquele verbo auxiliar do futuro simples. Então, você vai pegar o will e vai associá-lo a um verbo principal, tá? No caso aí é experience. Então, o que? A maioria das pessoas com o vírus COVID-19 apresentarão, certo? Terão a experiência. Lembram? Converta a sua leitura para uma leitura natural, que soe natural para a língua portuguesa. Então, o futuro, o eu, futuro, mas o futuro de experience. Seria experienciar, né? Então não ficaria natural, né? Experimentarão, né? Então depende da forma como você lê e da naturalidade como você lê. Então o que? A alternativa para essa construção no futuro com experience pode ser apresentarão, né? A maioria das pessoas, elas o quê? Elas apresentarão mild to moderate respiratory illness. Então, a partir de mild até illness, você o quê? Você precisa ler com cuidado para que a leitura faça sentido. O que é mild? Mild é leve, tá? Leve. To, preposição a, leve a moderada. Mas leve a moderada o quê? Eles estão qualificando alguma coisa. E justamente esse alguma coisa é que o quê? É o que vem depois. Já que se a característica é o adjetivo, o que vem após o adjetivo sempre vai ser, quase sempre, vai ser o substantivo. Mas espera aí, ainda tem respiratory, que é o quê? Respiratório ou respiratória. Ainda está qualificando alguma coisa, que é finalmente a palavra illness, que é doença, tá? Então é uma doença o quê? Respiratória, que é leve a moderada. Então, a maioria das pessoas infectadas com o vírus COVID-19 apresentarão doença respiratória de leve a moderada, tá? E o que? E eles, essas pessoas, a maioria dessas pessoas, elas o quê? Essas pessoas se recuperarão futuro, porque ainda está junto de will, tá? Sem o quê? Sem, olha lá, as palavrinhas que estão em cadeia, que é muito comum na língua inglesa. Elas sempre vão aparecer com muita frequência. Vamos lá. Sem o quê? Vamos ler palavra por palavra e fazer a sua reconstrução. Sem o quê? Sem requerendo especial
tratamento, requiring special treatment. Então você vai o quê? Você vai falar sem precisar, sem requerer o quê? Tratamento especial, tá bom? Então, o modelo proposto para esse período é o quê? A maioria das pessoas infectadas com o Covid-19 apresentam a doença respiratória leve a moderada e se recuperam sem a necessidade, sem precisar de quê? De tratamento especial, tá? Próximo período. Older people and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, and cancer are more likely to develop serious illness. Lembrando que o quê? Que além dos pontos, do ponto final, do ponto seguida, a comma, ela também é um dos elementos de pontuação mais comuns e presentes nos textos, tá? Então, uma vírgula é uma comma. Vamos lá. Older people. Older é o quê? Older é velho, tá? E older é mais velhos. Pessoas, então você pode o quê? Pessoas mais velhas, você, claro, pode interpretar como idosos, você pode fazer essa releitura, ela é pertinente. Então, older people, pessoas mais velhas, entre parênteses, idosos, pode ser. And those, e aqueles, with, com, underlying medical problems. Como é que nós lemos? De trás para frente, obviamente fazendo as devidas alterações, de maneira que fique natural. Problemas médicos subjacentes. O que são problemas médicos underlying? São aqueles problemas médicos que você o quê? Que você pode ter, certo? Você pode ter. São aqueles problemas médicos que o quê? Que geralmente eles aparecem quando o quê? Quando você é exposto a determinado tipo de, no caso, determinado tipo de vírus, e esses problemas, eles o quê? Eles podem acabar aparecendo. São problemas médicos subjacentes, underlying medical problems. Like, como por exemplo, cardiovascular disease, cardiovascular, doença cardiovascular, diabetes, chronic respiratory disease, doença respiratória crônica, e cancer, câncer, tá? São, mais o que? Mais, more likely, eles são mais prováveis de o que? De desenvolver, são mais prováveis a desenvolver serious illness, séria doença. Mais prováveis a desenvolver, como é que fica a construção? Mais prováveis de desenvolver doenças sérias, tá? Doenças sérias. Só confirmando aqui a alternativa B, leitura desse período, idosos e aqueles com problemas médicos subjacentes, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer, têm maior probabilidade, são mais prováveis de desenvolver doenças o quê?
Doenças graves, doenças sérias, tá? Próxima. The best way to prevent and slow down transmission is to be well informed about the COVID-19 virus, the disease it causes, and how it spreads. Vamos lá. The best way, a melhor maneira de quê? Prevent, de prevenir, e slow down, e diminuir a transmissão, tá? É o que? É ser ou estar, olha o to be, é estar well informed, bem informado, bem informado sobre o que? About the COVID-19, sobre o Covid-19. Virus, sobre o vírus Covid-19. Vírgula, comma, the disease it causes, a doença que ele causa, the disease it causes, and, e, como ele se alastra, como ele se propaga, se espalha. É o verbo spread. Como é que fica? A melhor forma de prevenir e retardar a transmissão é estar bem informado sobre o vírus Covid-19, a doença que ele causa e como ele se espalha. Tá? Próximo. Protect yourself and others from infection by washing your hands or using an alcohol-based rub frequently and not touching your face. Vamos lá. Protect yourself. Proteja yourself. Pronome reflexivo. Ele volta para quê? Para você, segunda pessoa, yourself. Então, o quê? Proteja a si. Proteja-se. Né? Proteja-se. E others. Ou seja, proteja a si e os outros. Né? Proteja a si e aos outros, the others, from infection. Da infecção. De que maneira você vai se proteger e proteger os outros? A partir do quê? Washing your hands, lavando as suas mãos, washing, lavando suas hands, mãos, or o quê? Atentando para essa construção de using até rub. Olha só como acontecem os parâmetros na língua inglesa. Como aqui cada língua tem a sua forma de construir as frases e a comunicação. Olha lá. Usando álcool, ok, tá? Based, álcool, baseado, esfregão. Olha só, como é que a gente vai interpretar isso? A primeira medida de proteção é o quê? Washing your hands, ok? Lavar as mãos. Subentende-se que seja com, claro, com sabão. Porque a próxima alternativa é utilizando álcool, certo? Mas como é que a gente vai fazer essa leitura? Usando álcool baseado esfregão. Como é que a gente pode reler isso aí? O rub é o verbo esfregar, tá? Então, além de lavar as suas mãos, você deve o quê? Você deve
esfregar as mãos utilizando álcool. Aí você vai pegar as palavrinhas usando álcool e rub, que é o verbo esfregar. Aí ele está sendo utilizado como o quê? Como substantivo. Então, qualquer coisa que é rub, que atue como rub, é o modo como é feito. Ou seja, a partir de esfregar, esfregão, né? A partir da fricção, pode ser também, né? Só que o quê? Só que se nós fôssemos ler ao pé da letra cada palavra dessa, cada uma dessas palavras, não soaria, obviamente, nem um pouco natural. Por quê? Porque essa é a forma como a língua inglesa, ela o quê? Ela se expressa, ela se escreve. Tá? É a identidade linguística gramatical da língua inglesa. Obviamente que há outras maneiras de se expressar, assim como qualquer outra língua, mas aí, nesse caso, utiliza-se essa construção. Vamos lá. Using um quê? Um alcohol-based, que é o quê? É baseado em alguma coisa. É feito a partir de alguma coisa. No caso do álcool, só que o quê? Só que de que maneira? A partir da fricção, da utilização em esfregar as mãos utilizando álcool. Aí é que torna o estudo do idioma mais interessante, porque ele vai lhe dando as alternativas de releitura para a sua própria língua. Tá? Muito bem. Então, o quê? Vamos reler aqui para que faça sentido. Então, você deve se proteger e proteger os outros da infecção, esfregando suas mãos, lavando suas mãos e esfregando-as frequentemente com álcool. E sem tocar, not touching your face, sem tocar o seu rosto. Próximo. The COVID-19 virus spreads primarily through droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes. Então, como fica? The COVID-19 virus, o vírus COVID-19, tá? Ele se espalha, spreads, principalmente, primarily, através de quê? Through, através de droplets, que são gotículas. Gotículas de quê? De saliva, or, olha só essa construção, pessoal. Discharge from the nose. O que é discharge? Está no sentido de, lembre de descarga, de eliminação, certo? De expulsão. Do quê? Do nariz. Mas o quê? É uma forma de dizer que o vírus, além de se espalhar através de gotículas de saliva, ele também se espalha através de secreção nasal, tá? Então, essa construção, novamente, está dentro daquilo que foi convencionado dentro da construção e do desenvolvimento da construção da própria língua. É assim que as palavras elas são organizadas de maneira natural na língua inglesa e que, para a língua portuguesa, pode ou não soar natural. Se não soar natural, a gente deve fazer a devida reconstrução daquele grupo de palavras, tá? Então, discharge from the nose é secreção nasal. Então, é tudo aquilo que é eliminado pelo nariz. When, quando
An infected person, uma pessoa infectada, tá? Traz para frente. Coughs, tosse, ou sneezes, ou espirra, tá? O nosso modelo proposto é: o vírus Covid-19 se espalha principalmente por meio de gotículas de saliva ou secreção nasal, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Continuação desse período. So, it's important that you also practice respiratory etiquette. For example, by coughing into a flexed elbow. Vamos lá. Então, por isso, é importante que você também, que você também pratique a etiqueta respiratória. Qual seria essa etiqueta respiratória? For example, por exemplo, by coughing, ao tossir, tossindo com o quê? Com o cotovelo flexionado, tá? Com o cotovelo, elbow, flexionado, flexed. Tá? O modelo, por isso é importante que você também pratique a etiqueta respiratória, por exemplo, tossir com o cotovelo flexionado. Tá? Muito bem. Esse foi o texto proposto, certo? Lembrando que a qualquer momento do vídeo, caso alguma informação não tenha ficado clara, você pode imediatamente pausar o vídeo e assistir novamente, certo? Posto isso, eu tenho aqui algumas perguntas, algumas questões que ficarão para vocês refletirem e solucionarem no momento em que vocês desejarem, tá? A primeira pergunta é: o que é praticar uma etiqueta respiratória? Questão analítico-discursiva, você vai reler o texto, a tradução e fará a devida interpretação para o quê? Para responder a esta pergunta, tá? A segunda questão é: como ocorre a transmissão do Covid-19? Como ocorre a transmissão do Covid-19? As próximas são de múltipla escolha, cada uma contendo 5 alternativas. Vamos a elas. De acordo com o texto, letra A: o Covid-19 é uma doença bacteriana já conhecida previamente pela medicina. Letra B: as pessoas infectadas pelo Covid-19 apresentam doença respiratória leve a moderada, com necessidade de tratamento especial. Letra C: idosos e pessoas com comorbidades estão mais vulneráveis a contrair a Covid-19. Letra D: a melhor maneira de prevenir a transmissão é passar álcool ou lavar as mãos com frequência, bem como utilizar máscara. E a letra E: o Covid-19 espalha-se principalmente quando a pessoa infectada espirra ou tosse flexionando os cotovelos. Tá? Próxima questão. Julgue as assertivas a seguir. A primeira assertiva diz o seguinte: o Covid-19 é uma doença infecciosa causada por um novo coronavírus. A segunda assertiva: idosos com doenças pré-existentes, como doenças cardiovasculares e câncer, estão mais suscetíveis a contrair o Covid-19. Uma das melhores formas de prevenir e retardar a transmissão do Covid-19 é estar bem informado. E a quarta assertiva
praticar exercícios respiratórios são medidas importantes de prevenção. E as opções? Letra A, 1, 2 e 3 estão corretas. B, 1 e 3 estão corretas. C, 2 e 3 estão corretas. D, 2, 3 e 4 estão corretas. Ou letra E, 1, 3 e 4 estão corretas. Próximo. De acordo com os vocábulos em negrito no texto, eles também estão em itálico, tá? Os mesmos encontram-se predominantemente no letra A, simple present, letra B, simple past, letra C, simple future, letra D, present continuous, ou letra E, present perfect. Ou seja, qual é o tempo em que os verbos expressos no texto, que estão em negrito e em itálico, qual é o tempo em que eles estão flexionados? Próximo. A. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness. Ou seja, nessa passagem infere-se que, letra A ação já aconteceu, letra B, a ação está acontecendo neste exato momento, letra C, a ação pode acontecer ou acontecerá, letra D, a ação começou no passado e continua no presente, ou uma ação aconteceu antes de outra ação. Tá? Então, leia novamente essa passagem e veja de que maneira o verbo ou a estrutura verbal nessa passagem está atuando, de que forma ela está atuando. Próxima. De acordo com a sentença, so it's important that you also practice respiratory etiquette. Ou seja, nessa sentença, o vocábulo that está sendo utilizado para o quê? Para se referir a uma pessoa, letra A. Letra B, para se referir a um objeto. Letra C, para modificar um adjetivo. Letra B, para expressar uma reação. Ou letra E, para introduzir uma oração. Muito bem. Próxima. Nas sentenças infectious disease e respiratory etiquette, é notório o uso da ordem, letra A, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais advérbio, advérbio mais substantivo, letra B, adjetivo mais substantivo, ou letra E, advérbio mais adjetivo. Ou seja, essas duas palavrinhas elas têm uma classe gramatical que é convencional, que é comum para a língua inglesa, tá? E tem uma ordem, uma sintaxe que é comum para a língua inglesa. Qual seria essa ordem? Que, claro, já foi comentado nesta aula. Tá? Muito bem. Este foi o texto de hoje, esta foi a proposta de hoje. Novamente, as orientações referentes à leitura, as técnicas de leitura e interpretação, elas estão contidas nos vídeos anteriores, contidos neste canal, e você pode visualizá-los a qualquer momento. Tá? Espero ter contribuído com a construção do conhecimento e a noção norteadora das técnicas de leitura e das principais orientações referentes às técnicas de leitura aplicada para a língua inglesa. E nos vemos na próxima videoaula. Obrigado.